Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro vídeo de uma série que trata de uma história, no mínimo, curiosa, também triste, com muitos desdobramentos políticos e familiares, inclusive na imprensa. Fato ocorrido na década de 1880, na Serra, sede, local de onde veio minha família materna, por parte de mãe, meu avô Davi, meu bisavô Antônio Pereira Pinto, professor. E a gente vai tratar desse assunto para falar do município da Serra, né? Para tratar também dessa história que a gente vai trazer aqui hoje no canal, no Memória Capixaba, que é a história do Major Pissarra. Depois eu vou contar para vocês sobre essa genealogia, que é bastante interessante. O Major Pissarra foi um fazendeiro importante na Serra, nos anos 1850. Sua família já estava lá há muitos anos, né? Há um século pelo menos. E foi um político da região, né? Foi deputado provincial e também fazia parte, junto com outras figuras importantes aqui no Segundo Império, da política capixaba. E faleceu em 1883. E eu vou contar para vocês a história dele, que envolve também muita polêmica na imprensa por conta de uma escrava chamada Felicidade, que morreu de forma trágica, surpreendente e também misteriosa naqueles dias de abril de 1883, 150 anos atrás, né? Então havia, é claro, pelo Partido Conservador e com o Partido Liberal, um embate político muito severo aqui na Serra, que tinha redundância em todo o Espírito Santo. A Serra era uma cidade muito importante nesse período. E para falar do Pissarra, a gente tem que tratar primeiramente dele como importante correligionário político do Dom Pedro II e também das forças conservadoras aqui do Espírito Santo e antagonista dos liberais, né? E republicanos, inclusive, né? E a gente vai entender isso aqui porque existem várias nuances políticas, né, envolvidas, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, ao tratar desse assunto, porque é um assunto espinhoso, e eu vou tratar com vocês aqui no Memória Capixaba. Bom, em 6 de novembro de 1870, a Serra era uma vila, né, pequena vila com poucos habitantes. Ela foi elevada à categoria de cidade. A instalação foi solene, foi um pouco depois da visita de Dom Pedro II ao Espírito Santo. Ele passou por aqui em 1860, numa passagem para o norte, que foi muito festejada, né? E houve uma festa organizada pelo deputado provincial Major Joaquim Pereira Franco Pissarra e por políticos locais para a comemoração também do aniversário de Dom Pedro II. E o Major Pissarra foi o autor da lei que transformou a Vila da Serra em uma cidade. Então, o que se sabe do Major Pissarra? Essa figura lendária lá, que inclusive dá nome a uma rua, a uma avenida importante no município da Serra, né, que eu vou colocar aqui para vocês no Google Maps, para vocês entenderem. É onde fica a Câmara de Vereadores da Serra, né, gente? Deixa eu abrir aqui o mapa para vocês verem. Esse é o município da Serra, está aqui, ó. O enorme município da Serra. Aqui está a praia de Jacaraípe, né? Vitória está aqui embaixo, ó. E aqui é a Serra Sede, a origem da minha família materna, né? E aqui está a rua Major Pissarra, essa rua aqui, ó, que vai até a Avenida Getúlio Vargas, né? Uma rua bem extensa, bem grande. Poderíamos até chamá-la de avenida, né? Dadas as proporções da rua, e ela segue até lá na BR-101, né? Na rodovia Governador Mário Covas. Muito bem, voltando ao que a gente estava falando sobre o Pissarra.
deputado provincial e a sua importância no que diz respeito à elevação da Vila da Serra à categoria de cidade, né? Isso aconteceu então em 1870. Uma das principais ruas da Serra, onde está localizada a Câmara Municipal do município, também o cartório, o registro de imóveis, é a Rua Major Pissarra. O Pissarra era um popular fazendeiro, Joaquim Pereira Franco Pissarra, que tinha uma extensa fazenda chamada Fazenda Calugimirim, ali na Chapada Grande, na Serra, por ali onde passa o pedágio da Eco 101, né? Lá o Major Pissarra criou sua família, mantinha serviçais, também um grande número de escravos, né? Que trabalhavam em vários cafezais e também cuidavam dos bois, muitos bois, um rebanho bem grande que o Major possuía lá pelos anos 1850, ele e sua família, uma família muito grande, muito extensa, né? Ele foi deputado provincial por 2 vezes, na 19ª legislatura, de 1872 a 73, e na 20ª legislatura, de 74 até 1875, ano em que ele conseguiu aprovar a lei que elevou a Serra à categoria de cidade, né? Na época o país era governado ainda pelo Dom Pedro II, né, pela princesa Isabel. Isso foi antes ainda da abolição da escravatura, né? E o Brasil se tornaria república somente em 1889. Por isso, os estados não tinham toda essa autonomia administrativa, os deputados provinciais exerciam uma similar função aos deputados estaduais hoje em dia, né? O Pissarra nasceu em 1812, na Serra, morreu também no mesmo local, lá no Calugimirim, em 16 de abril de 1883, tinha 71 anos de idade da época do seu falecimento. Informações do jornal A Província do Espírito Santo, que registrou sua morte na edição 197 de 17 de abril de 1883. Bom, está sepultado no cemitério da Serra Sede. O Pissarra casou-se com a dona Maria Rosa da Silva aos 34 anos de idade, né? O casamento aconteceu, deixa eu ver aqui, essa é a minha árvore genealógica, tá, gente? O casamento aconteceu em 1842, se não me engano, né? Tá aqui, 1847, gente. Aos 34 anos de idade, ele casou-se com Maria Rosa da Silva Pereira. Antigamente, as famílias da Serra todas casavam umas com as outras, inclusive primos, né? Meu bisavô e minha bisavó eram primos. Meu bisavô Antônio e a minha bisavó Rosinha, eram primos, né? De primeiro grau. E a dona Maria Rosa, esposa do Major Pissarra, faleceu em 1890, 7 anos depois do seu marido, né? Então, voltando aqui, a gente vê que no jornal Tempo Novo da Serra, né, a matéria do Yuri Scardini, com o qual já tentei entrar em contato, mas não obtive resposta ainda, ele trata do assunto dizendo herói da independência da Serra ou cruel dono de escravos que se matou, né? Eu tirei alguma informação aqui, inclusive quem foi o Major Pissarra, o texto que eu li para vocês aqui agora, dono da fazenda lá no Calugimirim. Aí tem aqui o texto que segue, né? E eu fiz uma pesquisa muito abrangente com relação a esse meu antepassado. Ele está na minha genealogia, como eu já mostrei para vocês. Aqui estou eu, ó. Aqui sou eu, né? Minha irmã, meus filhos, né? Inclusive meus doguinhos, né? E aqui sobe a árvore, aqui meu pai, minha mãe, meu pai já falecido, e aqui estão meu avô Davi e minha avó Adelina, subindo aqui. Meu avô que era da Serra Sede, descendente do Major. E aqui a gente sobe então para os meus 2 bisavós, que eram primos de primeiro grau, meu avô Antônio e a minha avó Rosa Isabel, de Hungria. E aqui a gente abre a árvore dos dois e a gente vem aqui para o Fabiano Feu, que era pai do meu bisavô Antônio, né?
e a Francisca Borges Pereira, que era mãe da minha bisavó Rosinha, e daqui a gente sobe e chega até o Major Pissarra. Então o Major Pissarra era avô da minha bisavó, e era também avô do meu bisavô, porquanto os dois eram primos. Então, seguindo aqui a minha pesquisa, né, gente? É uma pesquisa de família. Eu demorei um tempo para fazer o vídeo, porque existem questões difíceis de falar hoje em dia, né? Com essa coisa chata do politicamente correto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os assuntos que a gente toca, por causa desse estado de coisas que a gente vive hoje, porque isso aconteceu há 150 anos atrás. O contexto político, social era completamente diferente, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, até por conta do YouTube e de outras plataformas, no Facebook, que podem fazer restrições a esses nossos vídeos, né? Lembrando que o Major Pissarra, ele era um grande agricultor, também um grande pecuarista da região da Serra Sede, e foi deputado provincial em 2 mandatos, né? E ele é que elevou, através de uma lei de sua autoria, a Vila da Serra a município, né? A cidade da Serra. Então, seguindo aqui, eu vou tratar com vocês aqui de uma outra questão, que é a questão dos inquéritos, né? Abertos pela polícia depois de uma denúncia. Porque naquela época, ao contrário do que a gente imagina, pessoal, ali por meados do século XIX, havia lei, tá? É claro, não é como hoje, é diferente, claro que não, né? Mas havia lei, imperava a lei, e a lei do Segundo Império, era uma lei rigorosa, né? Em determinadas situações havia pena de morte, inclusive. A prisão perpétua não havia, mas dependendo do crime, você ficaria na cadeia para o resto da vida, né? Então, a gente vê aqui essa denúncia que foi publicada no jornal O Horizonte, em 1883, no dia 28 de abril de 1883. O jornal O Horizonte era um jornal bastante político, né? Muito político mesmo. E ele trata o assunto que eu passo para vocês aqui agora, a transcrição que eu fiz através do ChatGPT, para trazer, primeiramente, a denúncia, né? Também o inquérito policial que aconteceu na época, por conta da morte suspeita de uma escrava de nome Felicidade, e cuja morte foi atribuída ao Major Pissarra. Então vamos lá. O Jornal Horizonte fala o seguinte: eu já fiz a transcrição dos jornais, que a gente faz através do ChatGPT, ou do Gemini, do Google, ou do Bard, né? E ele faz a transcrição da foto, né? E depois também pode fazer a correção do português do século XIX e trazer também uma atualização para o português, né? Que a gramática que a gente utiliza hoje. Então vamos lá. O jornal diz o seguinte: chamamos a atenção do público. Esse é o Basílio Dimon, Carvalho Dimon, um jornalista político importantíssimo, historiador capixaba, Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, correligionário desse meu antepassado, Major Pissarra, e também amigo pessoal da família, né? Correligionário do Partido Conservador. Chamamos a atenção. Deixa eu colocar aqui o Pissarra aqui na árvore genealógica, né, gente? Essa é a minha árvore genealógica, né? E aqui os filhos dele, etc. Infelizmente não há fotos dele, ainda não encontrei. Chamamos a atenção do público honesto e imparcial desta província para o inquérito policial conduzido pelo senhor doutor-chefe de polícia. Era assim: o senhor excelentíssimo doutor-chefe de polícia, com o objetivo de descobrir o autor do assassinato da escrava Felicidade, pertencente ao falecido Major Pissarra. Quando saiu a matéria no jornal, o Major já tinha falecido, e a gente vai entender por que ele morreu, como que ele morreu, o que foi que aconteceu. Essa é uma primeira denúncia na imprensa, tá?
Aí existe uma guerra política entre republicanos, conservadores e liberais, né? Monarquistas, anti-escravagistas, abolicionistas, né? E a questão era bastante complexa nessa época aí. O Brasil estava à beira de um colapso total, né? Esses partidos todos, cada um puxando para um lado. Lembrando que Brasil desse tamanho, né? As correspondências demoravam muito para chegar da capital, que era o Rio de Janeiro. Então, era complexo. É muito difícil da gente se colocar lá, né? 150 anos atrás. Num outro contexto cultural, social e político, especialmente, né? Então, a escrava Felicidade pertencia ao Major Pissarra e era nosso intuito do jornal, né, aguardar a publicação dos discursos da oposição de alguns membros da Assembleia Provincial, que, esquecidos do que devem à própria dignidade e à província que os elegeu, tentaram explorar uma triste ocorrência para, fazendo dela a arma do partido, acusarem procedimento de um magistrado cuja única falta foi saber cumprir severamente seu dever. Então, esse português é um português do século XIX, né? Eu vou lendo e vou dando uma traduzidazinha, né, para ficar um pouco mais claro. Houve, então, a morte dessa escrava, chamada Felicidade, né? E aí houve um embate político na Assembleia Provincial por conta de quem era o dono dessa escrava, né? Não tendo sido publicados ainda todos os discursos na Assembleia Provincial, que seria na Assembleia Legislativa, né, tomamos o alvitre de dar publicidade às peças do inquérito, eloquentes documentos da existência de um crime horroroso cometido contra uma mísera escrava que sucumbiu às bárbaras sevícias que lhe foram infligidas. Seu cadáver, deixado em desumano abandono, serviu de pasto aos corvos. Quando se fala corvos aqui nessa época, gente, eram urubus, tá? E é porque um digno magistrado teve a hombridade de não deixar impune essa revoltante barbárie, que tanto depõe contra o nosso estado de civilização, e é porque esse digno funcionário soube manter-se na altura do seu sacerdócio, o sacerdócio da lei, sem atender a criminosas conveniências e afrontando com corajoso civismo a sanha de mandões que esses membros da Assembleia não hesitam em desvirtuar os fatos, a levantar um grito infrene contra a legislação em ação. Então, eles estão questionando os discursos dos deputados provinciais com relação ao crime, né, da escrava, que a gente vai tratar do crime já, falar o que aconteceu, segundo o inquérito policial e as denúncias no jornal O Horizonte e em outros jornais, inclusive jornais da capital Rio de Janeiro, né? Pro pudor, em latim, né? Aos homens honestos e que têm a menor noção de justiça, oferecemos as peças do inquérito que, unidas à exposição dos fatos constantes do relatório do chefe de polícia, que já tivemos ocasião de publicar, dão o seguinte corolário. Abre aspas, vamos lá. Se o excelentíssimo chefe de polícia não tivesse procedeu de maneira firme, mandado instaurar um inquérito competente o processo contra o indiciado, o autor do bárbaro homicídio, teria traído criminosamente a lei. Isso é uma denúncia dos jornais, tá, pessoal? Depois existe o contradito, a defesa e o inquérito seguiu, né, os seus trâmites legais, né, ao contrário do que acontece hoje, né? Quanto aos híbridos aranzéis que sobre esse grave assunto tem publicado o intitulado órgão conservador, não teremos daqui em diante outra resposta senão o silêncio significativo do mais soberano desdém. Então havia também um cunho político no jornal O Horizonte, é claro, né, no jornal republicano. Era o que seria hoje um jornal de esquerda, talvez, né? Não dá para a gente fazer uma comparação, mas só, né, para tomar um pouco de cuidado para a gente entender de que lado estava um, de que lado estava o outro. Mas eu não diria nem esquerda e direita, eu diria oposição e situação, né? A situação era o império, era a monarquia, era o partido conservador, que era o partido do império. Aí existiam outros partidos que estavam em franco debate político na época, porque a gente estava já
num estado em que Dom Pedro já tinha que sair do poder, a princesa Isabel iria assumir o trono do Brasil, mas o movimento republicano era forte, o movimento dentro dos quartéis também era forte, no Rio de Janeiro, né? Que acabou dando em 1889 na proclamação da República. Mas a gente volta, né, uns anos antes, mais ou menos o quê? 7 anos antes, né? Quando se deu esse problema, esse crime. Os jornais eram muito abolicionistas, todos muito abolicionistas, né? Aí um inquérito sobre a morte da escrava Felicidade. Aí a gente vai tomar um pouco de cuidado, né? Para a gente não cometer nenhum erro aqui. Deixa eu colocar uma foto aqui para ficar mais bacana, né? Cadê? Isso aqui é um poema, né? A Saga do Major Pissarra, de Valdemir Ribeiro Azeredo. Quem sabe a gente lê depois. Mas vamos lá, aqui o cara colocou uma foto daquelas fazendas em Campos, né? Uma foto ali talvez seja da Casa Real, né? Da Casa Imperial Brasileira, né? Do Victor Fronde, talvez não, do Victor Fronde não é não. Mas vamos lá. A diligência, então, o inquérito policial que deu nessas denúncias, né, contra o Major Pissarra, é o seguinte: para o desempenho da diligência que me foi ordenada por Sua Excelência, o presidente da província, em data de ontem, com o objetivo de processar na forma da lei o autor do assassinato da escrava Felicidade, do Major Joaquim Pereira Franco Pissarra, nos termos do artigo 60, Regimento 120, de janeiro de 1842, e no nono parágrafo da Lei 2033, de 20 de setembro de 1871, determino ao amanuense, aquele que escreverá, da Secretaria de Polícia, Francisco Pinto de Siqueira, um escrivão, né, que me acompanhe na presente diligência, na qualidade de escrivão, tá vendo? E intime as testemunhas. Aí houve uma denúncia, né, houve uma diligência da polícia, abriu-se um inquérito e arroladas as testemunhas para que se concluíssem os autos, né, do inquérito, né? As testemunhas são Francisco Fernandes Coelho Peixoto, Antônio das Neves Franco, esse talvez seja parente do Major Pissarra, né? Joaquim Rodrigues Pereira, Rufino de Tal, que era assim que se chamavam os escravos na época, levavam essa alcunha de Tal, né? Fulano de Tal, né? Rufino de Tal, escravo de José Pereira de Barcelos, que era inimigo, né, de morte ali do Major Pissarra, né? Manuel Mateus da Vitória e também Rita Pereira da Conceição, bem como o promotor público da comarca, o doutor Daniel Daguiar Montarroios, para que se proceda ao inquérito policial que servirá de base ao anterior procedimento. A abertura do inquérito, né? Abre-se o inquérito e arrola-se testemunhas, né? Aí a polícia sai para as diligências, né? Que se cumpra Comarca da Serra, 14 de abril de 1883. Quem assinou a certidão foi Antônio Ferreira de Souza Pitanga. Em virtude da portaria retro, 1871 ou 1842, certifico que intimei as testemunhas Francisco Fernando Coelho Peixoto, aqueles que eu já falei, né, a virem até a casa do promotor da comarca, a comparecerem ao meio-dia desta data, né, 14 de abril, ali, meio-dia, na casa da Câmara Municipal, para o inquérito policial. Todos ficaram cientes, né, o escrivão deu fé, etc., assinou Francisco Pinto de Siqueira. E aí houve a inquirição, né, das testemunhas. João Rodrigues Pereira tinha 23 anos na época, em 1883, era solteiro, natural da Serra, sabia ler e escrever, e fez o juramento sobre o Evangelho, né, jurou dizer a verdade, etc., né? Perguntado acerca do desaparecimento da escrava, da Felicidade, era o nome da escrava, né, de propriedade do Major Pissarra, ele, né, a primeira testemunha, Joaquim Rodrigues Pereira, de 23 anos, respondeu que há mais ou menos um mês, pouco mais, um pouco menos, numa sexta-feira,
ele estava andando ali perto da sua casa, né, naqueles sítios e fazendas da época, né, passou a referida escrava, passou por ele, queixando-se de ter sido açoitada pelo seu senhor, queixando-se de ter sido açoitada pelo Major Pissarra, a que ele, a testemunha, né, viu os braços da escrava feridos os braços dela. Querendo ela mostrar-lhe outros ferimentos do corpo, ele disse que não queria ver. Esse é o depoimento do Joaquim Rodrigues Pereira, né? Disse mais ainda que a escrava declarou a ele que estava seguindo para a casa do senhor Antônio das Neves Franco para ser apadrinhada ao seu senhor e que, tendo ele se oferecido para fazê-lo, ela não aceitou. Então, ele ofereceu a ela uma espécie de companhia, vou com você até a casa do Antônio das Neves Franco, e ela falou que não, que iria sozinha a pé. Disse ainda que dias depois apareceu o cadáver em estado de putrefação, o que ele, né, o Joaquim, testemunhou, e soube que os animais, os corvos, né, os urubus, já estavam ao redor do local, né, onde foi encontrado o cadáver, acrescentando que nesta ocasião viu e soube que ali estava o cadáver da escrava Felicidade, porque as pessoas que foram lá que verificaram, né, em loco o cadáver queriam enterrá-lo, né, e ele ficou sabendo disso, naquela fofoca, que aquilo ali corria rápido, né, gente? Mesmo que distante do centro da cidade, da comarca lá, isso aí corria rápido. O pessoal pegava o cavalo e já ia, né, passar o telegrama. Perguntado se os ferimentos que viu nos braços da Felicidade eram de tal natureza que denotassem, que dessem um aspecto de tortura, né, que chamava-se cervícia. Ela foi cerviciada, resultando naqueles ferimentos do braço. O Joaquim respondeu que, pelo que viu, pareciam golpes de chicote. Imagina, hein? Disse ainda, quando lhe foi perguntado, que a referida escrava lhe declarara que tais sevícias tinham sido feitas pelo seu próprio senhor, que havia sido mesmo o Pissarra quem tinha feito aquilo, né? Isso segundo essa testemunha, né? Então, a gente segue aqui lendo essa denúncia aqui no jornal O Horizonte, de abril de 1883. O Joaquim, essa primeira testemunha do inquérito, disse ainda, quando lhe foi perguntado, que se procedeu o corpo de delito, né, o exame, ele não pôde estar presente na hora do corpo de delito, e bem assim que este foi procedido logo que o cadáver foi encontrado, acrescentando que o que o determinou nesse encontro foi a acumulação de corvos no local. Ele só chegou até lá porque ele viu aqueles monte de urubu sobrevoando ali uma região, ele foi até lá, né, para ver o que era durante esse inquérito, né? Perguntado se conhecia o senhor da escrava, se o Joaquim, de 23 anos, conhecia, Joaquim Pereira, se ele conhecia o Major Pissarra, e se tinha algum motivo de inimizade com ele, se ele já tinha ouvido falar de maus tratos aos escravos, serviços, etc. Ele respondeu que conhecia, sim, e que tem com ele uma grande amizade, e que não sabe o modo pelo qual o Major Pissarra tratava os seus escravos, ele não sabia. Disse mais, quando foi perguntado, que entre o dia em que a referida escrava Felicidade passara pela casa dele, pela casa da testemunha, Joaquim Pereira, aquele que encontrou o cadáver já em estado de putrefação, já tinham passado uns 7 dias. Uns 7 dias. Ele encontrou com a Felicidade na escrava, que estava indo para a casa do Antônio Franco. O Joaquim Pereira perguntou se ela queria a companhia dele, ela disse que não. E do dia que ele encontrou o cadáver, passou-se mais ou menos uma semana, 7 dias, né? Tendo aparecido o cadáver na sexta-feira imediata àquela outra, né, a anterior, em que a referida escrava estivera na casa dele, a testemunha, Joaquim. Disse mais, quando foi perguntado, que ele não ouvira pessoa alguma dizer que fosse outra pessoa que sofreu aquelas sevícias,
como somente pela boca da referida escrava. Então, ele ouviu dos maus tratos da boca da Felicidade. Não houve fofoca nenhuma. Quem disse isso ao Joaquim, a primeira testemunha do inquérito, foi a própria escrava. Não foi outra pessoa que lhe disse isso. Ele estava sob juramento, tá? Em frente ao delegado e ao promotor. Dada a palavra ao promotor público, o senhor Daniel Germano de Aguiar Montarroz, as testemunhas seguintes foram inquiridas também. Se o cadáver for encontrado em lugar deserto e afastado da estrada, e bem assim, se a escrava mostrara sinal de sofrer de alguma outra enfermidade, o senhor poderia dizer alguma coisa? Se sabia que ela era doente e tinha algum problema físico, né, alguma coisa assim, ou se havia sido realmente uma tortura, ou né, algum espancamento e tal. O Joaquim respondeu que o cadáver foi encontrado num lugar um pouco afastado do caminho da estrada e daquelas casas ali daquela região, bem como a mesinha, não entendi, isso que está errado na transcrição. A escrava não mostrava sofrer de outra coisa senão de sevícias, né? Ela mostrava que realmente havia sido torturada e tal. E por nada mais saber, né, nada mais foi perguntado ao Joaquim, né, Joaquim Rodrigues Pereira, de 23 anos, e ele assinou, né, o que ele sabia ler e escrever, ele assinou o que ele tinha dito à polícia durante essa primeira inquirição, e o Francisco Pinto Siqueira deu fé como escrivão, né, o chefe de polícia e o promotor público receberam depois esses autos, né. Então assinou Daniel Montarroz e Joaquim Pereira. Perguntado se os ferimentos que viu nos braços dela eram resultantes de castigo, ele respondeu que pareciam golpes de chicote. Disse ainda que a referida escrava se declarava uma pessoa de muito sofrimento, né, que recebia muitos maus tratos do seu senhor, o Major Pissarra. Disse ainda que haviam muitos corvos ali quando ele encontrou, 7 dias depois e tal. Isso aqui a gente já passou por isso aqui, né? E agora o inquérito. Aí o inquérito foi concluído porque o Major Pissarra morreu, gente. Morreu durante as investigações. Olha que curioso, com 71 anos de idade. Depois vocês vão entender o que foi que aconteceu e como o Major Pissarra foi tratado nos últimos anos de vida e como os amigos e correligionários vieram em sua defesa, inclusive nos jornais, fazendo um embate na imprensa de vários jornais nessa discussão, nesse debate sobre esse crime e sobre a índole e a reputação do deputado Pissarra. A conclusão do inquérito. Logo no mesmo dia, faço concluso deste inquérito ao doutor-chefe de polícia Antônio Pitanga, do que para constar lavro este termo. Francisco Pinto, escrivão. Conclusos. Depreendendo-se dos depoimentos das testemunhas do inquérito que a morte da escrava Felicidade, pertencente ao Major Joaquim Pereira Franco Pissarra, resultara do castigo imoderado que lhe foi infligido pelo seu senhor, havendo consequentemente base o suficiente para que seja formado a culpa de crime capitulado no artigo 194 do Código Criminal, na época chamava-se assim, mando que, para tal fim, sejam intimadas testemunhas e o doutor promotor público da comarca a comparecerem no dia 16 do corrente, às 9 horas da manhã, no Paço da Câmara Municipal da Serra, bem como o indiciado, para vir ver processar, tudo de acordo com as atribuições que me foram conferidas no artigo 60 do Regimento de 1842 e também na Lei número 2033 de 1871. Então o Pitanga assina isso em Pitanga, na Serra, né? Lá na vila de Pitanga, na Serra, em 1883. Bom, nessa certidão, o delegado ele arrola as testemunhas. Joaquim Rodrigues Pereira, do qual o testemunho eu acabei de ler para vocês, né? Ele é que encontrou o cadáver da Felicidade 7 dias depois de tê-la encontrada ferida, caminhando erraticamente
próxima à sua casa, numa estrada daquela vicinal de chão ali, naquelas fazendas da Serra Sede, ele disse que encontrou o cadáver 7 dias depois de tê-la encontrado, né, reclamando de dores por ter sido espancada, né, chicoteada pelo seu senhor, o Major Pissarra. Também foram arrolados Antônio das Neves Franco, Francisco Fernandes Coelho Peixoto, Manuel Mateus da Vitória, Rita Pereira da Conceição, Rufino, que era escravo do senhor José Pereira de Barcelos, esse José Pereira de Barcelos, que era inimigo político do Major Pissarra, e todos ficaram cientes, né, dessas intimações, e o escrivão Francisco Pinto Pereira deu fé em 14 de abril de 1883. Bom, segue. Já está acabando, gente. Já tem 36 minutos. Aí o mandado, vamos lá. O doutor Antônio Ferreira de Souza Pinto, juiz de direito e chefe de polícia da província, mandou oficiar João José Ferreira de Araújo que dirigisse a fazenda denominada Calugimirim, na Serra, na comarca da Serra, onde reside o Major Joaquim Pereira Franco Pissarra. Então, houve a denúncia, primeiramente, as denúncias foram para o jornal O Horizonte, ainda não havia nenhum inquérito, mas a denúncia chegou ao jornal, você vê como é que são as coisas, né? Aí abriu-se um inquérito, né, arroladas as testemunhas, o juiz de direito da Serra também era o delegado de polícia, o chefe de polícia, Antônio Ferreira de Souza Pitanga, e ele mandou uma diligência ir até a fazenda do Major Pissarra. Muito bem. Chegando lá, que intimasse, né, no dia 16 do corrente, às 9 horas da manhã, que ele comparecesse à casa da Câmara Municipal a fim de assistir à inquirição das testemunhas e ver-se processar pelo crime que lhe é imputado da morte da escrava Felicidade sob as penas da lei. E cumpra-se, né? Isso foi em 14 de abril de 1883. Aí segue a certidão. Certifico que, em virtude do mandado retro, do mandado de busca e tal, né, de ir até a fazenda dele, hoje em dia chama-se mandado de busca e apreensão, etc., né? Eu dirigi-me à fazenda do Major Joaquim Pereira Franco Pissarra, no local denominado Calugimirim, e ali intimei em sua própria pessoa, encontrou com ele pessoalmente, por todo o conteúdo do mesmo mandado de prisão, mas não era uma intimação, na verdade, não era mandado de prisão, né? E ele ficou ciente, né, em 16 de abril de 1883. Assinou João José Ferreira de Araújo, que era o policial que foi despachado para essa intimação, né? Aí está aqui. Ilustríssimo senhor doutor-chefe de polícia, cumpre-me participar a vossa senhoria que o indiciado, o Major Pissarra, tendo ontem sido intimado pelo oficial de justiça em sua fazenda Calugimirim, para comparecer hoje à Câmara Municipal a fim de assistir à inquirição das testemunhas. Você vê que o intimado iria lá na comarca, na delegacia, na Câmara Municipal, onde ficava a delegacia. Era muito comum, né? A Câmara Municipal ficava junto da delegacia, que era junto da prisão, era tudo junto. Foi informado, ele foi informado da morte da escrava, né? E momentos depois dessa informação e dessa intimação, o Pissarra morreu. Major Pissarra faleceu, pouco tempo depois. O escrivão Francisco Pinto Siqueira fez a conclusão. No mesmo dia, mês e ano supradeclarado, no dia 16 de abril de 1883, faço estes autos conclusos ao meritíssimo senhor doutor Antônio Ferreira de Souza Pitanga, chefe de polícia e o promotor, né, para constar que ele ficou ciente da morte do Major Pissarra, cessando todo o anterior procedimento por ter falecido o indiciado Major Pissarra, que, segundo essa matéria do Tempo Novo, ele havia cometido suicídio. Isso não é verdade, né? A gente vai ver ainda
em outros vídeos aqui que vão se desdobrar aqui numa playlist aqui no nosso canal. Isso é uma Memória Capixaba, gente, desculpem. Eu sou radialista, a gente tem que, né, posicionar as pessoas. Esse é uma Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, pesquisador, né, sempre trazendo de volta aqui essas pesquisas incríveis, né, que a gente de vez em quando esbarra com um parente, como é o caso agora. E ele concluiu o inquérito, mandou arquivar porque o Major Pissarra havia morrido. Segundo alguns, que ele tinha suicidado. Não, mas ele não se matou, gente. Vamos ver. Ainda tem uns 5 vídeos, 6 vídeos para fazer sobre esse assunto aqui no canal. Tendo, entretanto, ciência de que as testemunhas Matheus da Vitória, Rita Pereira, fazem graves revelações com referência ao fato delituoso e podendo elas decair à criminalidade de outrem, vejam, duas dessas testemunhas é que fizeram as denúncias. Sendo que quem encontrou o corpo e conversou com a escrava Felicidade foi o Joaquim Pereira, lá atrás, né? Tipo uma semana antes. Ele conversou com ela e 7 dias depois ele mesmo encontrou o corpo dela, já sendo devorado pelos urubus, né? E ele... Não foi ele que fez a denúncia, porque ele também era amigo do Major Pissarra, era vizinho, né? Ali no Calo de Mirim, na fazenda. Então, quem fez as denúncias foi o Manuel Matheus da Vitória e a Rita Pereira da Conceição, que fizeram as denúncias e depois que o Major faleceu, eles ficaram meio que, né, numa situação assim que eles podiam ser incriminados, né, também. E foram intimadas para comparecerem hoje, dia 16 de abril de 1883, a fim de responder, debaixo de juramento, as perguntas que forem feitas, devendo seus depoimentos serem juntos aos autos, bem como a certidão do inquérito procedido perante o subdelegado de polícia. Certifico, então, o cumprimento do despacho, e os dois, né, o Manuel e a Rita, compareceram ao meio-dia na casa da aposentadoria do senhor-chefe de polícia, ficaram cientes, né? E Antônio Ferreira de Souza Pitanga, que era o chefe de polícia na Serra na época, ele estava lá junto com o escrivão e tomaram o depoimento de Rita Pereira da Conceição, de 30 anos de idade, casada, natural da Serra também, né? A quem o doutor fez ali o juramento sobre os evangelhos, né? E ela não disse nada. Aos costumes, nada declarou. Ela não sabia ler nem escrever. Perguntada se sabia algo a respeito da escrava Felicidade, que era de propriedade da fazenda do Major Pissarra, respondeu que viu a Felicidade toda esbordoada e cortada, com chicote, por ter a mesma passado na casa dela. E você vê que a escrava passou na casa da Rita, né? Por isso ela fez a denúncia, ou foi induzida a denunciar, né? E depois soube que ela havia morrido. Ela passou por lá, ferida, chicoteada e tal, esbordoada, reclamou com a Rita, que devia ser uma amiga dela, né? E depois foi embora. E ela ficou sabendo posteriormente que a escrava Felicidade havia morrido. Disse mais, quando foi perguntado, que quando foi encontrado o cadáver da escrava Felicidade, já estava sendo devorada pelos corvos. E nada mais disse e tal, então o escrevente fechou ali o depoimento. Ela não sabia escrever, nem ler nem escrever, então essa testemunha, quem assinou por ela foi Antônio da Silva Cabral, e o chefe de polícia, né, o escrivão, deram fé. E esse depoimento da amiga Rita Pereira da Conceição, de 30 anos. Agora as perguntas da outra testemunha, Manuel Matheus da Vitória. Ele também estava lá na casa do chefe de polícia, 33 anos de idade mais ou menos, solteiro, residente na Serra, e aos costumes disse nada, fez o juramento sobre os santos evangelhos, né, e jurou que diria a verdade. Perguntado o que sabia a respeito da escrava Felicidade, respondeu que há pouco menos de um mês, nas terras da fazenda de José Pereira de Barcelos, encontrou a referida escrava andando muito devagar e gemendo. Então você vê que mais de uma pessoa encontrou-se com ela, não só o Joaquim Pereira,
naquela sexta-feira, 7 dias antes da morte da escrava, ela encontrou-se também com a Rita Pereira e encontrou-se também com esse rapaz, o Antônio Ferreira, perdão, o Manuel Matias da Vitória. É tanto nome que a gente fica meio confuso, né? Ainda tem o nome do delegado, do subdelegado, do escrivão, das pessoas que vão junto com as testemunhas que não sabem ler e escrever e assinam por elas o depoimento. Então, complicado, né? A gente tem que estar com a cabeça fresca aqui para fazer. Já tem o quê? 45 minutos esse vídeo. Mas vamos lá, a história é interessante. Pena que não tem foto das pessoas, né? Perguntado... Opa, desculpem. Perguntaram para essa testemunha, o Mateus, o que ele sabia, né? E falou que havia encontrado com a escrava na estrada, andando muito devagar, né? Manquitolando, como se dizia, e gemendo de dor. E tendo ele perguntado a ela o que ela sentia, ela disse que havia levado uma grande surra do seu senhor. Depois foi atado ao seu pescoço um cipó e ela foi arrastada ladeira acima ou ladeira abaixo e foi depois esbordoada, como se dizia, por um cacete. Um cacetete, um pedaço de madeira, né? Uma coisa assim. Eu vou ter que colocar alguns avisos nesse vídeo, né, gente? Porque não quero tomar strike do YouTube, não. E que efetivamente a mesma escrava queria mostrar a ele os açoites que levou barbaramente nas costas, né, que estavam muito inchadas, a ponto dela mesma não conseguir andar. Esse é o depoimento do Manuel Matias da Vitória, né, que ele encontrou com ela na estrada. E disse mais ainda que 7 dias depois foi encontrado o cadáver, né, devorado por urubus, no lugar em que ele e a testemunha a encontraram. Então, mais de uma pessoa viu, não só o Joaquim Pereira, mas também o Mateus também encontrou com ela, encontrou o cadáver dela, né? E sem nada mais, né? Quem assinou por ele, que também não sabia ler nem escrever, foi o senhor Antônio da Silva Cabral. Acredito que a Rita e esse Antônio Ferreira, perdão, Mateus, os dois eram escravos, né? Ou eram meeiros ali da fazenda do senhor Antônio da Silva Cabral, que assinou por eles, né? Todos esses autos que eu estou lendo aqui para vocês, gente, foram retirados dos autos da polícia, né, da Serra, na época, e publicados no jornal O Horizonte. E houve também quem refutasse. Quem refutou foi Basílio Carvalho Demon, historiador, jornalista, político, né? Um homem muito importante da política capixaba, e refutou tudo através do jornal O Espírito Santense. E eu farei outros vídeos trazendo esse embate político que aconteceu em 1883 por conta da morte suspeita da escrava Felicidade, que pertencia ao Major Pissarra, e a subsequente morte do próprio Major Pissarra, por conta de ter recebido essa intimação em casa. Era um homem muito honrado, segundo os correligionários, né? E as denúncias de torturas, sevícias e maus tratos aos escravos eram denúncias infundadas, segundo seus amigos, vizinhos de fazenda no Calugimirim, e também seus amigos, né? E a sua família. Então eu trarei em outra oportunidade, gente, mais detalhes acerca dessa história. Eu até convido vocês a lerem a matéria do jornal Tempo Novo aqui, Jornal da Serra, que traz algumas colocações, né, que a gente está ainda pesquisando e tudo. Quem é o Major Pissarra, né? Ele foi responsável, quando era deputado provincial, pela lei que elevou a Vila da Serra a município. Era também o autor aqui do texto chama ele de xerifão da Serra, dizendo que ele tinha sardas no rosto. Aí a gente vê, né, a brutal morte da escrava Felicidade e o suicídio do Major. O Major não suicidou-se, tá? Depois a gente vai provar isso aí através de depoimento de amigos, né, e correligionários, né?
havia uma guerra política na província, sim, havia uma guerra política muito importante na província, que envolvia Serra e Vitória, que eram 2 municípios que brigavam entre si, sim. Aí o chefe de polícia abriu um inquérito contra o Pissarra, a matéria está bem escrita aqui, não foi suicídio, a gente já rebateu isso aqui, e eu vou trazer em outros vídeos aqui para vocês verem como o Basílio Demon refutou, ponto a ponto, essas denúncias e também o inquérito policial que acabou sendo concluído por conta da morte do Major Pissarra, que dizem foi uma morte por conta da intimação. Ele já sofria, né, do coração, era um homem paralítico e cego. Depois vocês verão que as denúncias não corroboram o estado físico do Major Pissarra, porque seria impossível que ele tivesse cometido esse crime por causa da sua condição física. Então, gente, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Só para fechar, dizendo que o Major Pissarra é um antepassado, tá? Ele era avô da minha bisavó e avô do meu bisavô, que eram primos de primeiro grau, meus bisavós, e ele é um parente direto, né? E esse é o Demon, que foi um grande amigo do Major Pissarra, que fez sua defesa, veemente defesa da sua índole, do seu caráter, no jornal O Espírito Santense, fazendo o debate com as denúncias do jornal O Horizonte. Então, pessoal, eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e a gente vai voltar com esse assunto ainda, com mais uns 5 vídeos aqui nessa playlist específica, falando sobre o caso Pissarra. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.